Uma boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós iniciarmos nosso culto, nós adorarmos ao Senhor. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no Salmo 150. Salmo 150. Amém? A palavra de Deus nos fala assim: aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louve no som da harpas e lira. Louve-no com tamborins e dança. Louve com instrumento de cordas e com flautas. Louve com símbolos sonoros. Louve-no símbolo retumbante. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Pai, nós te agradecemos pelo nosso respirar. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, para louvar e bendizer o Teu nome. Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, pela nossa família. Pai, nós louvamos a Ti pela nossa casa. E agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Pai, nós te bendizemos pelo Teu amor, pelo Teu poder. Pai, nós te louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo dia que passou na nossa vida. E agradecemos a Ti, ó Deus, por essa noite, para que nós possamos louvar e bendizer o Teu nome. Pai, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Pai, nós te damos graça porque a Tua palavra nos edifica. Pai, nós te bendizemos o Teu nome porque nós possamos saber que o Senhor é grande na nossa vida. Pelo ar que nós respiramos, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo nessa noite. Pedimos ao Senhor que tome o Teu lugar de honra nessa noite. Pai, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que o Espírito Santo traga algo de renovo na nossa vida nessa noite. Pai, eu peço ao Senhor que seja com esse grupo de louvor, que eles possam entoar louvores ao Teu nome e que nós possamos junto a Ele engrandecer o Teu nome. Pai, que nessa noite seja uma noite de redenção, uma noite de perdão, que essa noite possa ser uma noite de entrega. Uma noite que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor, porque nós sabemos que o mais Ele fará. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Deus, por tudo. Amém e amém. Vamos agradecer a Deus. Nós sabemos que há um rio que corre no trono de Deus. E esse rio possa correr dentro de cada um de nós nessa noite. Trazer renovo, trazer transformação. Em nome de Jesus. Com as nossas palmas.
coração. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor, que nos guarda, que nos cura, que alegra nosso
teus braços de amor. Quando Jesus chegou perto de Nicodemo, falou com ele que ele tinha que voltar ao ventre de novo da mãe dele. Ele pensou assim, mas como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Mas é porque o quanto que ele conhecia, ele tinha que conhecer a mais. Assim como nós também, nós temos que voltar a ser criança às vezes, para que nós possamos abraçar o reino de Deus, para que nós possamos conhecer mais de Deus. Quando nós voltamos a ser criança, nós voltamos a entender quem é Deus na nossa vida. Assim que nós pedimos a Ele para que Ele nos abrace, porque Ele é amor e pela bondade dEle nós somos abraçados. Que nós entregamos a Ele o nosso ser, as nossas vontades, a nossa convicção, para que Ele possa abraçar cada um de nós nessa noite. Assim como nós não podemos voltar ao ventre da nossa mãe, mas nós possamos voltar a ser criança, a entender que Ele é Deus da nossa vida. Em nome de Jesus. Nada se forma a não ser por Ele. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vou dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Hoje nós não temos como explicar a Deus o que Ele faz na nossa vida. Como que nós explicamos a Ele que está em todo o tempo no nosso mundo? Como que nós explicamos a Ele das bênçãos que nós recebemos, do amanhecer ao entardecer? Como que nós explicamos o amor dEle, pela bondade dEle sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas? Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil,
queremos ver a explicação de Deus. Entre para o seu quarto no silêncio e ore a Deus. Fale de teus problemas para Ele. Fale de teus conflitos para Ele. Revele os seus momentos íntimos com Ele. E Ele vai fazer, Ele vai responder. Aí você vai saber quem é Deus na sua vida. Hoje há muitas pessoas que duvidam. Há muitas pessoas porque não conhecem do poder que Ele tem. E hoje Ele nos dá poder de nós queremos. Ele nos dá poder de nós termos. Ele nos dá confiança de nós conquistarmos. Basta que nós entramos no nosso secreto. Basta que nós entramos no nosso quarto e oramos a Deus, relacionamos com Ele. E hoje Ele está aqui nesse momento para que nós possamos relacionar com Ele. Hoje Ele quer renovar a sua vida. Hoje Ele quer curar a sua alma. Hoje Ele quer transformar a sua alma. Hoje Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Deixe o seu coração aberto. Deixe sua mente aberta para que o Espírito Santo fale com você. Para que você relacione com Ele nessa noite. Pai, nós entregamos a Ti, ó Deus, nosso louvor nessa noite. Pedimos ao Senhor que seja conosco, Pai. Pedimos ao Senhor que traga a cada um de nós nessa noite um refrigério. Pedimos ao Senhor que nessa noite que cada um de nós possamos alcançar bênção, alcançar vitória, alcançar algo que nós às vezes chegamos aqui para pedir ao Senhor e hoje Ele faz presente no nosso meio, para que nós possamos receber da água viva que Ele quer trazer para cada um de nós. Eu queria que você desse uma salva de palmas para o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu acho que você estava aplaudindo, era eu, não era não? Eu achei, foi muito sem força. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, amém? Glória a Deus, agora ficou bom. Quem sabe a sua Bíblia, profeta Isaías 6. Eu preguei esse texto lá em Pará de Minas, mas não é a mesma mensagem, não vou pregar a mesma mensagem, mas eu usei esse texto lá na mensagem. Isaías 6, versículo 1 até o 8. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Até aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te bendizemos. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Pai, obrigado porque o Senhor verdadeiramente é maravilhoso. Pai, em nada o Senhor perdeu o governo, o domínio, a direção, a condução sobre a igreja, sobre as nossas vidas, Senhor.
Pai, como é bom saber que o nosso Deus está num alto e sublime trono. Pai, como é bom saber que o nosso Deus tem governo de todas as coisas. Pai, como é bom saber que a glória do Senhor está em toda a terra. Pai, isso já é motivo de nós glorificarmos ao Senhor a cada manhã. Pai, muito obrigado, porque verdadeiramente o Senhor é Deus. Senhor, continue, ó Deus, ministrando, ó Deus, aqui a palavra. Pai, o Senhor usou aqui o louvor. Pai, nós podemos aqui cantar e adorar ao Senhor. Pai, nós queremos agora, Deus, ouvir do céu uma palavra. Pai, nós precisamos do Senhor, ó Deus, para ministrar os nossos corações. Senhor, toca na minha vida, no meu ser. Pai, que eu seja, Deus, realmente canal de bênção. Pai, que o fluir do Teu Espírito Santo seja real, Senhor. Pai, que os corações, que cada um de nós, verdadeiramente estejamos preparados, Senhor, a uma porção, a uma graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o título para essa mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é Ele governa, ou Ele tem governo. Ele quem? Deus. Irmãos, nada foge, nada escapa do plano de eternidade do Senhor. Ei, menino abençoado. Obrigado, querido. Como nosso Deus é bom, queridos. Queridos, nosso Deus continua sendo Deus. Amém? Queridos, esse texto de Isaías, ele está introduzido num contexto onde Isaías vem anteriormente, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, mostrando o problema do povo de Israel, mostrando as condições adversas do seu povo, um problema político, um problema religioso, havia um descompasso, vamos falar no nosso bom português, contextualizando, no país. E aí, quando tudo já está ruim, no capítulo 6 ele começa, no ano da morte do rei Uzias. Irmãos, de quem você espera que as coisas vão ser estabelecidas? Quem é que tem governo? Se as coisas estavam ruins, espera-se que o rei dê direção às coisas. E quando tudo já estava muito ruim, o rei morre. E às vezes isso acontece na nossa vida, às vezes a gente está numa situação adversa, a gente tem uma expectativa de um crescimento, de uma melhora, e quando a gente vê as coisas, pioram. E a gente acha, esse agora é o meu fim, não há mais uma solução para mim. Irmãos, há um reinado terreno, há um governo terreno. Mas eu e você precisamos entender que acima de mim, acima de você, acima dessa condição humana, maior é Deus. A condição nossa, humana, ela é muito menor do que aquilo que aponta para o céu. As coisas do Senhor exercem em nós maior governo. O reino desse mundo pode cair, pode estar confuso, pode ter problema, mas o Rei dos Reis nunca perdeu o governo. Nunca. Amém? Queridos, é preciso entender, às vezes nós nos tornamos incrédulos com o problema, e quando achamos que as coisas não vão melhorar, o rei morre e as coisas se agravam. É preciso entender algo. Aumenta-se a incerteza. Mas eu e você temos algo aqui que é preciso aprender. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. É preciso, ao invés de olhar para baixo, contemplar as coisas do alto. Não é sobre a nossa queda, mas é sobre um governo maior. Eu e você precisamos entender e discernir esse lugar.
é preciso entender que há um governo assentado sobre um alto e sublime trono. Maico, vão lá comigo em Mateus 6, 9. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás na terra, no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. O que Jesus está nos ensinando? Pai nosso que estás no céu. Há um Deus que está no céu. Venha sobre nós o teu reino. Senhor, me mova do Cronos e me leve para esse lugar de Kairos. Senhor, faça como o Senhor fez com Isaías. É preciso ver e contemplar no Kairos. Toda vez que nós estivermos num plano terreno, as nossas vistas, aquilo que nós contemplamos, são os problemas financeiros, problemas de saúde, problemas políticos e etc. Problema de casamento, problema familiar, problema de filho, problema de escola, boleto para pagar. Mas quando eu entendo que Jesus estava ensinando, quando ele começa a ensinar o Pai Nosso, ele vai falar, Pai Nosso. Primeiro ele é Pai, e é nosso, não é meu, é nosso. É para todos. E é preciso discernir isso, irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É preciso que o reino do Senhor seja estabelecido na nossa vida, irmãos. Toda vez que andamos confusos, atropelados, incrédulos, estamos fora de um ambiente que Deus tem para nós. Estamos fora de um lugar que é de Deus para nós. É preciso entender isso. Jesus nos mostra esse governo. Ele está no céu. O reino opera em nós. É algo imperativo à vida de Cristo. Sabemos que o Senhor não perdeu o governo. Ele tem poder. Ele tem poder. Veja que, voltando em Isaías, ele vai dizer, olha que ambiente espiritual. Num alto e sublime trono, verso 1, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Irmãos, a glória estava palpável. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e as 2 cobriam os pés, e as 2 voavam. Irmãos, há algo sobrenatural, há uma atmosfera espiritual. Quando eu e você saímos de um plano horizontal, terreno, e entramos num plano de Deus, há um governo sobre nós, que não é humano, que não é limitado. Mas é preciso entender, quando nós transitamos de ambiente, é algo sobrenatural. Não dá para entrar nesse lugar com a mesma mente do natural. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se você quiser contemplar Deus com a sua mente, você não vai conseguir. Se proste, se lance. Nessa atmosfera espiritual, os anjos clamam, Santo, Santo, Santo. Na atmosfera que Jesus nos ensina, ele vai dizer, Pai, Pai, Abba, Pai. Não é sobre uma santidade, é sobre uma filiação, é sobre ter parte. Nós estamos em níveis diferentes de adoração com os anjos, irmãos. Eu posso dizer que o Senhor é santo, amém. Eu posso reconhecer a santidade e toda a deidade do Senhor. Mas eu preciso entender algo em Jesus, é Pai.
Pai Nosso é algo para nós, é um outro ambiente, é um outro governo. O reflexo do céu é algo que vem em nós, venha sobre nós o teu reino, mudou a atmosfera. Quando eu entendo essa oração do Pai Nosso, essa mudança de ambiente, Senhor, me tira dessa condição de natural. Cuida de mim, Senhor. Senhor, me leva ao sobrenatural. Há um reflexo. Irmãos, quando Isaías estava antes desse momento com Deus, ele não contemplava que toda a terra estava cheia da sua glória. É preciso entender, toda a terra está cheia da sua glória. Por que toda a terra está cheia da sua glória? Porque Deus não perdeu o governo, Deus não perdeu o domínio. Deus domina sobre terras e céu. Amém, irmãos? Verso 4. Os umbrais das portas. Irmãos, imagina ali a porta do banheiro ali, ó. Os umbrais da porta. Fala de estrutura. Algo que não se mexe. Algo que não se move. Quando o Senhor está falando, os umbrais da porta se moveram, faz sentido, irmãos? Não, não faz sentido. Eu preciso olhar para o texto e dar a verdade do texto. Não faz sentido aquilo que não se move se mover. Porque as coisas espirituais não são com os olhos carnais. É preciso entender que aquilo que está imóvel, que aquilo que é incapaz, Deus traz vida, Deus traz movimento. Deus tem prazer de tocar na nossa estrutura. A porta vai dizer de estrutura. E Ele tem o prazer de mover, de fazer acontecer, de mexer, de reorganizar. Os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. E eu preguei isso lá em Pará de Minas. Há uma palavra liberada. Há uma palavra lá em João 1, que é o verbo, que é o logos, que gera movimento. Isso é para mim e para você. E o Senhor libera uma palavra, uma voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Irmãos, quando a gente entende o que a gente está fazendo no culto, que não é sobre olhar se a cadeira é boa, se o louvor é bom, se o som é bom, se a luz é legal, é sobre entender aquilo que a gente entrega. É sobre entender a quem adoramos e por que adoramos. É preciso discernir isso, querido. É preciso estar nesse ambiente, porque quando o santo se reúne, o templo do Senhor se enche de fumaça. E eu não estou falando de fumaça aqui, eu estou falando de algo sobrenatural. É palpável a graça do Senhor. Quando a gente percebe que o ambiente mudou, nós saímos de algo humano para contemplar as coisas que são do Senhor. Irmãos, eu e você precisamos discernir isso. Quando nós entramos nesse ambiente, quando a glória, a graça e o favor do Senhor vem abundantemente sobre nós, a gente reconhece quem nós somos. Olha o que Isaías vai falar no capítulo 5. Senhor, ai de mim. Senhor, eu não sou bom. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, trata comigo. Senhor, muda a minha vida. Governa a minha vida, Senhor. Senhor, toca em lugares que precisam ser tocados. Me move, mexe na minha estrutura. Quando nós reconhecemos, capítulo 5, nesse ambiente sobrenatural, o Senhor se move. Verso 6, então o serafim voou para mim. Por que o serafim voou? Porque há um reconhecimento, há um posicionamento de Isaías.
Senhor, eu preciso, se eu estou nesse lugar do sobrenatural, eu não quero mais sair, eu não quero sair daqui como eu estou. Senhor, toca em mim, Senhor. Senhor, se a minha boca toca na minha boca. Senhor, se eu sou um homem de uma forma de andar errada, Senhor, toca na minha estrutura. Senhor, faz eu andar corretamente. Senhor, se eu sou um homem de pensamentos impuros, Senhor, toca na minha mente. Se você permitir, o Senhor vai te tocar. O Senhor, nesse ambiente, Ele vai operar. Tudo é possível que cremos. Irmãos, quando você entende que céus e terra se unem nesse ambiente, veja que Isaías estava num ambiente espiritual, contemplando o Senhor no reino, no trono, e os anjos adorando, e vem uma fala dos anjos: Santo, Santo, Santo. Os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, os anjos adoram o Senhor e a glória do Senhor reverbera na terra. No mesmo ambiente, não há distância no mundo espiritual. Irmão, se eu oro aqui para alguém que está enfermo lá em São Paulo, essa pessoa é curada. Não tem distância o mundo espiritual, irmãos. Amém? Nós precisamos entender esse ambiente sobrenatural. Irmãos, há uma passagem bíblica que Jesus é chamado a orar por um servo. E Jesus fala assim: me leve até lá. Ele fala: não, Senhor. Senhor, eu também sou chefe, eu também sou comandante. Basta uma palavra do Senhor. Se eu disser aos meus colaboradores, vão, eles vão. Se o Senhor falar, seja curado, vai ser curado. O que Jesus fala para esse homem? Em toda Jerusalém, em toda a terra que eu não vi um homem de tamanha fé. Um homem de tamanha crença. Irmãos, é preciso entender esse ambiente. É preciso reconhecer as nossas limitações, porque se nós não nos reconhecemos, o Senhor não irá tocar. Como Isaías reconheceu: o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, o Senhor se movimentou a tocar na vida dele. Onde que o Senhor tem que tocar nessa noite? O Senhor precisa tocar em nós essa noite, irmãos. Irmãos, eu preciso entender esse sobrenatural. E esse verso 7, com brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Irmãos, Deus é Deus que sara, Deus é Deus que cura, Deus é Deus que liberta, Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que tem prazer de tocar na vida dos seus filhos. Há uma diferença muito grande entre circuncisão, que é ser purificado, de uma castração, que é ser um eunuco. Porque quando Deus nos toca, não nos tira de nós a nossa capacidade de gerar, de produzir, de relacionar. Amém, irmãos? Deus tem prazer de tocar nas nossas vidas. Irmãos, quando uma vida tem uma experiência com o Senhor, bebe desse nível de relacionamento com Deus. Verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: o que o Senhor diz conosco, diz a nós essa noite? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Queridos, o Senhor, Ele vem essa noite. E Ele quer que nesse ambiente de graça, de kairós, de completude, de favor do Senhor, Ele quer agir na nossa vida.
Mas se eu penso só no meu umbigo, só nas minhas necessidades, o Senhor requer de nós sermos enviados. Queridos, isso é algo imperativo. Isso é algo imperativo. A vida cristã, a quem enviarei? Falei lá em Pará de Minas, toda vez que nós recebemos uma palavra e ela não produz transformação, é um aborto. O que nós fazemos com esse ambiente de glória? Entrar na presença do Senhor requer cuidado, irmãos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Irmãos, falei também em Pará de Minas, não é sobre essa mensagem, mas é importante. O mundo lá fora, irmãos, não espera Jesus voltar. O mundo lá fora não está sedento para que Jesus volte. Perante a palavra, a própria palavra nos orienta e nos ensina. O mundo lá fora espera a manifestação dos filhos de Deus. É Cristo em nós, a esperança da glória. Verdadeiramente a glória do Senhor está em toda a terra, porque o Espírito Santo está esparramado no seu povo. E eu preciso entender esse ambiente. Maico, abre comigo Salmo 103, 19. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre alguns lugares. É isso que está no texto? Tudo. Tudo é tudo. Irmãos, céus e terra têm o mesmo governo. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Se o Senhor domina sobre tudo, quando eu estou com um problema, para onde que eu olho? Para baixo? Me prostro? Ou olho para o céu? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de ti, que fez os céus e a terra. Maico, 1 Crônicas 29, 11. Crônicas, lá no Antigo Testamento. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e toda a terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Tudo é dele, tudo volta para ele, irmãos. Ele tem governo de tudo, é só até o 11, irmão. É dele. Todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o governo é dele. Irmãos, não é sobre o homem, não é sobre a estrutura religiosa, não é sobre a igreja, é nele. Eu preciso acessar este lugar no Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender, e a oração do Pai Nosso, ela é mais antiga do que andar para frente, irmão. Pai Nosso que estás no céu. Eu preciso reconhecer que há um Pai, e Ele é nosso, está no céu. Ele não está longe, porque céus e terra se unem sobre um governo só, irmãos. Quando você acha que Deus está longe porque Ele está no céu, é porque a sua mente é pequena. Ele nunca perdeu o governo. Eu sou pequeno para reconhecer a grandeza de Deus, eu não consigo. Quem pode medir o pensamento do Senhor? Não diminua o Senhor.
Irmãos, tanto o Salmo 103 como 1 Crônicas, Davi reconhece o trono, a graça e o favor e a direção do Senhor. Davi era uma pessoa que tinha uma habilidade de estar na presença do Senhor, de construir esse lugar sobrenatural. Irmãos, eu e você precisamos aprender um lugar de intimidade com o Senhor. Não é sobre uma vida religiosa, não é sobre doutrina. Jesus não veio estabelecer denominações. Jesus não veio estabelecer nem o cristianismo. Ele veio ligar o homem a Deus. Ele veio restaurar o relacionamento entre nós e Deus. Michael, para eu encerrar Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta. Irmãos, Deus não é Deus de portas. Deus não é Deus de confusão. Ele tem uma porta aberta. Estão entendendo? Eu não sei o que eu faço. Não, Deus tem uma porta. Se você está vendo várias portas, você está enxergando errado, porque a de Deus é uma. Depois dessas coisas, olhei e eis que lhe havia uma porta aberta dos céus. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui. Irmãos, pastor Ricardo ministrou uma mensagem para nós líderes sobre esse texto. Eu não anotei. Não sei se o Zé anotou, não anotei. E a mesma palavra que ele concluiu a mensagem para a liderança, é que o Espírito Santo me trouxe hoje. Irmãos, não é um relacionamento aqui que me liga com Deus. O Senhor essa noite está te chamando a um lugar mais elevado. E a primeira voz que eu ouvi era como uma trombeta ao falar comigo e disse: suba até aqui. Irmãos, o Senhor está chamando a igreja dele a subir à presença dele, a se conectar com ele, a relacionar com ele. Não dá para relacionar com Deus num plano humano, com mente humana. Não vai funcionar. O Senhor está chamando a sua igreja a um outro nível de relacionamento. Suba até aqui. Suba. Ei, suba. Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando você sobe à presença do Senhor, quando você se lança a um outro nível de relacionamento, Ele vai te falar outras coisas que você não conseguiu ouvir ainda. Você quer ouvir? Você quer ouvir aquilo que o Senhor tem para a igreja, para nós? Suba. Se posicione. Verso 2. Imediatamente eu me achei no Espírito. Irmãos, você não vai conseguir subir em carne. Ali é o Espírito Santo. Se você não tiver no Espírito Santo, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se o meu espírito não estiver alinhado com o Espírito Santo, você não vai entender o que o céu está fazendo, irmãos. Você vai vir para o culto e achar o culto legal, e não é sobre achar o culto legal, porque quando entramos na presença do Senhor, a gente sai assim: ai de mim, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Não dá para achar culto legal, irmãos. E eis que havia um trono armado nos céus, e alguém estava sentado no trono. Irmãos, esse trono nunca esteve vazio. Esse trono nunca esteve vazio. O Senhor nunca perdeu a sua glória, o seu poder. Amém, irmãos? Verso 3.
Eu poderia ler todo o Apocalipse, mas depois você lê em casa. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Irmãos, é algo glorioso, é algo sobrenatural, é algo que não se discerne, porque o sobrenatural é algo muito maior. Suba à presença do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, querido. Fale com o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Senhor, santo, santo é o Senhor. Pai, a glória do Senhor está em toda a terra. Pai, nós estamos aqui num ambiente de glória, de transformação. Pai, nós somos teus filhos e dizemos, Abba, Pai, Paizinho querido, a glória do Senhor está em toda a terra. Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus. Pai, nós queremos entrar num outro nível de relacionamento com o Senhor. Pai, nós precisamos de algo maior para as nossas vidas. Pai, o Senhor não perdeu o governo, o Senhor não perdeu o domínio. Pai, nós, ó Deus, estamos nesse ambiente a entrar num outro nível de relacionamento com o Senhor. Senhor, toca as nossas vidas, Senhor, ministra na igreja. Senhor, que algo novo do Senhor seja claro aos nossos ouvidos para uma movimentação espiritual daquilo que o céu está fazendo. Pai, nós não queremos ficar fora da presença do Senhor, fora do que o Senhor está fazendo como igreja, Senhor. Pai, não é sobre mais um culto, mas é a tua presença. Pai, é sobre aquilo que o Senhor quer fazer em mim, faz, Senhor. Pai, o Senhor tem movido, o Senhor tem tocado na minha estrutura, o Senhor tem me transformado, Senhor, mas não é algo por fora, Senhor, é por dentro mesmo, Senhor. Opera, Senhor, o teu querer e o teu realizar, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai. Senhor, transforma o meu eu, transforma o meu homem interior. Pai, toca na vida dos meus irmãos, Senhor. Restaura, sara quem precisa ser sarado. Pai, santifica quem precisa ser tocado com uma brasa viva, com o fogo do teu Espírito Santo, Pai. Pai, que haja transformação. Toca na mente de quem precisa ter uma mente renovada, Senhor. Pai, toca no espírito de quem precisa de um espírito vivificado, Senhor. Toca na estrutura, no corpo daqueles que estão doentes, Senhor. Pai, toca naqueles que têm problemas, Senhor, em áreas que eu não sei, seja física, espiritual. Senhor, toca, Senhor. Pai, que possamos, como Isaías, reconhecer, Senhor, ai de mim. Pai, toca na nossa vida, Senhor. Pai, toca na nossa vida, Senhor. Senhor, sara a nossa vida, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Pai, faça coisa nova na tua igreja, Senhor. Pai, porque quando subimos à tua presença, o Senhor se revela. Pai, o Senhor dá aos íntimos, o Senhor fala com os amigos, com os íntimos, e nós queremos mais do Senhor, Pai. Senhor, santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai, ministra sobre cada um daqueles que estão aqui. Pai, aqueles que estão assistindo a essa transmissão. Pai, aqueles que estarão assistindo a esse culto depois, Senhor, pela gravação. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Opera, Senhor, o teu querer e o teu realizar, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus.
te bendizemos, Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente. Pai, só o Senhor, ó Deus, pode trazer direção. Só o Senhor pode trazer salvação. Pai, só o Senhor pode trazer, ó Deus, restauração, salvação, graça sobre graça. Senhor, que o Senhor continue ministrando, ó Deus, na vida da tua igreja, Senhor, sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, eu não sei se você trouxe dízimo e oferta, que você tenha liberdade em fazê-lo. Amém?